Bem, pessoal, vamos começar a nossa aula Opções genéticas para a produção de leite. Raças e cruzamentos para a produção de leite. Tá? Essa é a primeira parte da aula. Eu sou João Gonçalves Neto, sou zootecnista, sou doutor em zootecnia. Então, o autor dessa aula é o João Gonçalves Neto, que sou eu. Sou zootecnista formado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde fiz meu mestrado também em zootecnia e meu doutorado também em zootecnia, todos na área de produção de ruminantes. Eu fui professor também da UESB nos anos de 2004 até 2012 e professor da Faculdade Católica do Tocantins de 2013 a 2016. Atualmente eu sou zootecnista da Universidade Federal da Paraíba, atuando nas áreas de produção de ruminantes e forragicultura. Também fiz estágio na Embrapa Gado de Leite, tem vários cursos ministrados na área de bovinocultura e consultor na área de bovinocultura de leite e corte. Também sou autor do livro Manual do Produtor de Leite. Que pode ser encontrado no site www.afe.com.br. Bem, pessoal, começando a aula. Primeiro ponto que devemos definir ao se iniciar uma criação de gado de leite é qual raça ou qual cruzamento entre raças nós vamos utilizar. Isso é muito importante, porque a raça ela definirá o manejo e o nível tecnológico a ser adotado. Exemplo, se eu escolho uma raça gir leiteiro, por exemplo, eu já vou ter que fazer uma ordenha em fila indiana, porque a gir leiteira não desce leite sem bezerra ao pé, então isso vai afetar a minha sala de ordenha, isso vai afetar o meu sistema de alimentação, isso vai afetar o meu planejamento nutricional, isso vai afetar o meu manejo sanitário, isso vai afetar meu tipo de instalação, minha mão de obra. Se eu escolho uma raça holandesa, isso vai afetar todos esses fatores também, muda tudo. Então a raça, ela definirá o manejo e o nível tecnológico a ser adotado. Se eu quero um nível tecnológico mais extensivo, eu vou buscar uma raça que vai se enquadrar nesse nível tecnológico mais extensivo. Se eu quero um nível tecnológico mais intensivo, eu tenho que buscar uma raça que se enquadre melhor nesse nível tecnológico mais intensivo. Um conceito que sempre me incomoda muito é o conceito de raça ideal. Será que existe uma raça ideal? Será que existe essa raça ideal que se enquadre em todos os sistemas de produção? Será que existe uma raça ideal para todo o sistema de produção, para todo o Brasil? Uma raça maravilhosa que produza muito leite, a pasto, sem concentrado? Será que existe essa raça ideal? Não, não existe uma raça ideal. Não existe uma raça ideal. Se você acha que existe uma raça ideal, não existe essa raça ideal. Não existe uma raça ideal que atenda a todos os tipos de sistema de produção e todos os níveis tecnológicos. Não existe essa raça ideal. O que existe é uma raça que vai se adaptar a cada sistema de produção. Então você vai ter a raça ideal para o seu sistema de produção e não uma raça ideal que atenda a todos os sistemas de produção. Vamos para raças de bovino de leite, as principais raças, a gente está vendo aí. As raças, essa foto mostra as raças de leiteiro, a raça holandesa, tem a Jérsia, tem a Pardo Suíço, tem um cruzamento entre elas. Qual raça escolher? Qual a melhor raça? Qual raça escolher? Nesse universo todo de raças que nós temos aí. Primeiro falando das raças produtoras de leite, vamos citar então as opções genéticas que nós temos para produzir leite. Então nós temos as raças europeias especializadas, tem esse nome porque
tem muito tempo produzindo leite, são raças que produzem leite, tem um nível de seleção maior para a produção de leite. São as raças europeias, holandesas, Jersey, Pardo Suíço, Guernsey. Então são as raças especializadas em produzir leite, raças que já têm um tempo de seleção maior para produzir leite. Existem as raças de dupla aptidão, aquelas raças que produzem leite e carne. Eu costumo falar que é nem leite nem carne. Tem as raças zebuínas leiteiras, que são os animais zebuínos que foram selecionados para a produção de leite. E a raça sintética, que é a mais comum, a mais conhecida, a raça Girolando. Nós vamos falar sobre ela. E tem os animais mestiços, são aqueles animais provenientes de cruzamentos entre raças, geralmente europeias, e raças zebuínas. Então são as raças mestiças. Vou começar falando das raças europeias especializadas. Aqueles animais que já têm um maior tempo de seleção e uma alta produção de leite. Então as principais, a holandesa, que é a raça que mais produz leite no mundo, tem um alto potencial de produção. Temos a Pardo Suíço linhagem leite, temos a Jersey, a Guernsey e a Ayrshire, que é uma raça menos conhecida. Quais são as principais características das raças europeias especializadas? Todos esses animais que eu falei, holandesa, Jersey, Pardo Suíço leite, todos esses animais, eles têm todas essas raças, eles têm essas características. Um alto potencial genético para produzir leite. Por isso que é muito utilizado o cruzamento da holandesa com a raça zebuína, para aumentar a produção de leite, que essas raças têm um alto potencial de produção de leite. Animais que produzem muito leite. A seleção genética desses animais para produzir altas quantidades de leite é muito forte. São animais que têm uma alta persistência de lactação. O que é isso? Animais que conseguem segurar uma alta produção de leite após o pico de produção. Eu vou mostrar um exemplo disso. Então são animais que têm uma alta persistência de lactação, conseguem produzir leite durante muito tempo, uma alta quantidade de leite durante muito tempo. Animais de lactação longa, produzem leite por mais de 300 dias. A persistência de lactação tem muito a ver com a duração da lactação. Quanto mais longa for essa lactação, maior a persistência de lactação. Quanto mais longa for essa lactação, sem uma queda muito grande na produção, maior vai ser a persistência de lactação. Por isso que esses animais são muito utilizados em cruzamentos, para aumentar rapidamente a produção de leite. Olha lá, o termo persistência de lactação quer dizer o quê? É a taxa de decréscimo da produção após o pico de lactação. O ideal é que essa queda seja de menor que 10% ao mês após o pico. Então, a persistência de lactação é a manutenção do nível de produção de leite durante a lactação. Ela é medida pela taxa de queda da produção de leite durante a lactação. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Um período de lactação curto significa baixa persistência de lactação. O normal é que uma vaca leiteira produza leite durante 10 meses. Período de lactação de 10 meses, 305 dias. Se uma vaca produz leite durante 7 meses, ela tem um período curto de lactação, ela tem uma baixa persistência. Olha só, está comparando vacas aqui, ó. A vaca 1, a vaca 2 e a vaca 3. Qual delas tem maior persistência de lactação? A vaca 2. Ela atingiu uma alta produção no pico e sua queda após o pico não foi tão alta. Isso aqui é uma curva de lactação. Então a vaca 2 é a vaca que tem maior persistência de lactação. Atingiu o pico e a queda da produção de leite após o pico não foi tão grande. A vaca 1 atingiu o pico com a mesma produção da vaca 2, só que a queda foi muito drástica. A produção caiu rapidamente. E a vaca 3, além de atingir um pico de produção baixa, a queda foi também muito drástica. Então a vaca com melhor persistência de lactação foi a vaca 2. Isso tem um reflexo na produção de leite durante a lactação
e tem um reflexo na produção de leite tem um reflexo na sua produção de leite diária e mensal. Se eu tenho 100 vacas com alta persistência de lactação, eu vou ter uma maior produção de leite por dia, maior produção de leite por mês, mais leite para vender. Se eu tenho uma vaca com baixa persistência, eu vou ter menor produção de leite diária. E isso é afetado pela genética, pela raça também. Não só pela genética, mas pela raça. Raças europeias especializadas apresentam maior pico de produção e maior persistência de lactação se comparado a animais zebuínos. Então, isso tem a ver com genética, com raça. Então, a persistência de lactação ela é medida em porcentagem e é calculada a partir do mês do pico de produção. Um exemplo. Olha só, essa vaca aqui, a vaca mimosa. No primeiro mês de lactação dela, ela produziu 19 litros de leite. No segundo mês, ela produziu 22 litros de leite. Foi o pico de produção dela, o pico de lactação. O pico de lactação é o quê? A maior produção de leite durante a lactação. Então, a maior produção dela foi no segundo mês, 22 quilos de leite. Após o pico, a produção começa a cair. E como é que eu faço o cálculo da persistência de lactação dessa vaca? Olha lá, eu pego a produção de leite do mês posterior ao pico, que foi 20 litros de leite. Eu vou dividir pela produção do pico de lactação, que foi 22, e vou multiplicar por 100. A persistência de lactação dela foi de 90%, 90,9%. Ou seja, a queda de produção foi inferior a 10%. É uma vaca de alta persistência. Olha lá. Vacas quanto à persistência de lactação são avaliadas. Animais persistentes, quando esse valor dá acima de 94%. Vacas com alta persistência, que é esse caso aqui, 90%. Quanto maior esse valor, melhor, né? Vaca de alta persistência, 90% a 94%. Vacas de média persistência, de 80% a 90%, e vacas de baixa persistência, abaixo de 80%. Então, quanto mais persistente, melhor. Vai ser esse caso aqui, uma alta persistência, a queda de produção é baixa. E isso tem a ver com raça. Isso tem a ver com raça. Olha só, um animal muito persistente, ou seja, persistente, ele tem um pico. Os animais tiveram um pico de produção idêntico lá. Todos os animais, o persistente, um com alta, um com média, um com baixa persistência, tiveram o mesmo pico de produção. Eles produziram no pico 20 litros de leite. Só que esse animal aqui, que é muito persistente, ele produziu na sua lactação toda 4.790 litros de leite. Uma média de 15 litros de leite, uma média de 15,7 litros de leite por lactação. Já o animal de baixa persistência, ele produziu metade, menos a metade, 2.410 litros de leite. E a média foi de 7,9. Então isso aqui tem a ver com raça e tem a ver com genética. Raças europeias especializadas apresentam uma alta persistência. E dentro da própria raça você vai selecionar animais mais persistentes também. Mas isso tem a ver principalmente com raça. Então, as vacas boas estarão produzindo no 10º mês de lactação 60% do leite produzido no pico. E a queda mensal da produção de leite deverá ser de 10% ao mês no máximo. Isso que a gente chama de uma vaca com alta persistência de lactação. Outras vantagens das raças europeias especializadas. Uma vaca que ordenha sem bezerro ao pé. Não precisa do estímulo do bezerro para descer o leite. Qual a vantagem disso, professor? Isso é muito vantajoso. Você não precisa levar o bezerro para a ordenha. Isso vai influenciar no seu tipo de sala de ordenha. A ordenha fica mais higiênica, mais rápida, mais dinâmica, mais funcional. Eu posso utilizar um tipo de contenção, tipo espinha de peixe. Então isso muda tudo. Outra vantagem,
as raças europeias são adaptadas à ordenha mecânica. Animal mais dócil, mais fácil de ordenhar mecanicamente. Tem uma ordenha mais fácil, mais tranquila. Animais Jersey, por exemplo, que são animais europeus especializados, são animais muito dóceis. Tem uma facilidade de ordenha muito tranquila, é fácil tocar, eles gostam da rotina. São animais com alta precocidade sexual, principalmente o Jersey. Então, essas são as vantagens das raças europeias especializadas. Animais mais fáceis de trabalhar, com alta produção de leite, uma alta persistência de lactação, adaptadas à ordenha mecânica, mais dóceis, uma facilidade de ordenha melhor. Isso aqui, ó, reflete bem essa vantagem. Isso aqui é uma sala de ordenha tipo espinha de peixe. A contenção espinha de peixe. A vaca fica numa posição que é mais fácil de ordenhar e não precisa do bezerro ao pé. Então esse tipo de sala de ordenha, ela é sempre projetada para animais que dessem leite sem bezerro ao pé, no caso das raças europeias especializadas, ou animais cruzados com alto grau de sangue de raças europeias especializadas. Então aqui mais uma sala de ordenha tipo espinha de peixe. Só é possível fazer essa sala de ordenha espinha de peixe quando a vaca desce o bezerro sem ela vai para a ordenha sem bezerro ao pé, que é o caso das raças europeias. Então essa ordenha aqui ela é mais fácil de fazer porque a vaca fica mais perto do ordenhador. Eu consigo colocar mais animais porque ela fica num ângulo de 120 graus. Ó. Então as vacas ocupam menos espaço, eu consigo colocar mais animais na ordenha. Minha ordenha fica mais rápida, mais higiênica, porque não tem bezerro ao pé para ficar pegando a vaca aqui. O manejo dos bezerros também é mais fácil, porque o bezerro não precisa ficar preso à vaca. Ele pode ser criado em outro sistema. Então é um ordenha que só traz vantagens. Olha lá, mais um ordenha espinha de peixe. Você vê que a facilidade, o acesso à ubra é mais fácil para o operador. Os animais ocupam menos espaço. Aqui é a disposição da sala espinha de peixe. Os animais ficam em ângulos que facilitam o acesso do operador, ocupam menos espaço, então o operador vai andar menos. E aqui é uma sala fila indiana, que é o oposto da sala espinha de peixe. Eu faço isso quando eu tenho animais. Esse tipo de sala de ordenha eu faço quando eu tenho animais que não descem um leite com bezerro ao pé. Então precisa do bezerro para soltar o leite. Então esse tipo de sala de ordenha é própria para animais zebuínos ou com alto grau de sangue de zebu, que precisa do bezerro aqui. Então o bezerro aqui ele deixa a ordenha mais trabalhosa, mais lenta, e eu já tenho que usar uma fila indiana. Então esse aqui é para vacas que não descem um leite sem bezerro ao pé, precisa do bezerro, no caso de vacas zebuínas. Então, se eu trabalho com vacas zebuínas, eu tenho que utilizar uma sala em fila indiana, uma ordenha em fila indiana. Então essa é a grande diferença entre as raças europeias e as raças zebuínas. Tá? Agora, quais são as desvantagens das raças europeias especializadas? Primeiro, uma desvantagem muito importante. São animais com menor adaptação ao clima tropical. Então, são animais mais suscetíveis ao estresse térmico. O animal, quando sofre estresse térmico, ele consome menos matéria seca, tem uma queda na produção de leite, vai ter menor fertilidade, maior mortalidade, vai ter uma maior incidência de mastite. Então, são animais que apresentam essa menor adaptação ao clima tropical. Por isso que muitos produtores também preferem fazer o cruzamento entre uma raça europeia e uma raça zebuína, para minimizar essa menor adaptação ao clima tropical. Mas isso é uma outra história, né? Então, uma outra desvantagem das raças europeias especializadas, menor resistência a ectoendoparasitas, principalmente carrapatos, são os ectoparasitas. Isso pode ser um grande problema para a produção de leite. Então, são animais que apresentam uma menor resistência aos ectoparasitas e pode se tornar um problema sério essa alta infestação de ectoparasitas. São animais também com cascos mais frágeis, podem apresentar problemas de casco, principalmente raça holandesa. Animais que apresentam maior incidência de mastite devido à sua alta produção de leite.
E no final são animais mais susceptíveis às doenças, principalmente os bezerros. São animais que apresentam uma maior mortalidade se você não estiver bem atento ao sistema de manejo. Tá? Olha aqui algumas desvantagens das raças europeias especializadas. A menor resistência aos ectoparasitas, animais que apresentam mais carrapatos, a maior incidência de mastite, problemas de casco, tem os cascos mais frágeis. Então, só para fechar, as raças europeias especializadas são animais que têm uma alta produção de leite, porém são mais exigentes em manejo diferenciado. Animais que vão demandar maior investimento. Com isso, você vai ter um maior custo de produção também. Então, são animais, tá, para você criar em uma região que o preço do leite tenha um alto preço, tá? O leite seja um produto valorizado, você consiga vender seu leite com preço razoável e os seus custos de produção, sim, principalmente com a alimentação, sejam reduzidos. Ou seja, você deve estar numa região de grãos, onde o seu custo com alimento concentrado vai ser mais barato e numa grande bacia leiteira, onde você possa vender seu leite com um preço bom, porque o seu custo de produção vai ser maior. Então, para mim criar raças europeias especializadas, eu preciso ter um manejo diferenciado. O custo de produção vai ser um pouco maior. O seu custo, principalmente com a alimentação, vai ser maior, porque são animais que produzem muito leite. O animal que produz 20 litros de leite, ele não vai produzir 20 litros de leite só a pasto. Você precisa fornecer concentrado, 5, 6, 7 quilos de ração concentrada. E se você não tiver numa região onde o preço do grão é barato, milho e soja, ou outros subprodutos ou outros coprodutos, você vai ter um custo de produção muito alto, que vai inviabilizar a sua produção. Então, para você mexer com esse tipo de animal, tem que estar numa região de grão barato. E o preço do leite sendo pago um preço bom pelo seu litro de leite. Senão, isso pode inviabilizar a sua produção. Então, são animais que eles demandam um manejo diferenciado, com nutrição, já falei, animais que vão consumir mais concentrado, que produzem muito leite. Manejo sanitário, porque são animais que apresentam uma maior susceptibilidade a doenças, a ecto e endoparasitas. Vai ter que ter uma mão de obra de qualidade para alimentar principalmente os bezerros desses animais. Vai gastar um pouco mais com instalações. Isso tudo está associado ao maior custo de produção. Então, em resumo, é isso aqui. Raça europeia especializada, eu tenho que dar condição de manejo para que esse animal possa expressar todo o seu potencial genético. Isso às vezes custa caro. Tá? Chegamos ao final da primeira parte da aula. Curta o nosso vídeo, curta o nosso canal. Em breve estarei lançando a segunda parte, não perca. Um abraço a todos, valeu!